Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no programa Jubileu da Esperança, estudando, refletindo, meditando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II. E nessa última série de programas estamos ainda meditando, estudando a Sacrosancto Concílio, que é a Constituição sobre a liturgia. E hoje nós temos a alegria de ter como convidado o cônego Manuel da Paixão, que agora é o deão. Recentemente assumiu essa função de deão do cabido dos cônegos da nossa arquidiocese, e o cônego Manuel é doutor em liturgia e também é pároco da paróquia Nossa Senhora dos Mares e responsável pela Comissão Arquidiocesana de Liturgia. Então nós temos uma grande graça de tê-lo aqui conosco para refletir sobre um tema muito importante que não deixa de ser estudado e pensado pelo Vaticano II, que é o tema do domingo. Então, olá, Padre Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Caro Padre Jorge, é um prazer estar aqui, como você falou, para conversarmos de um assunto tão pertinente, que é o assunto do domingo. Então, com muito prazer, aceitei o seu convite para falarmos sobre um dos temas que estão preparando o Jubileu de 2025. Esse tema tão premente, tão especial, que é o Dia do Senhor. Muito bem. O domingo, diz o Papa, antes de ser um preceito, é um dom que Deus concedeu ao seu povo, diz o Papa Francisco na Desideria Desideravi. Então, como é que a gente pode entender isso que o Papa falou, Padre Manuel? Claro, não deixa de ser um preceito, todos os cristãos somos chamados a participar da missa dominical, mas antes de tudo, uma graça. É um dom que Deus deu à igreja, Deus deu ao seu povo. Como é que a gente pode entender essa dimensão do domingo como um dom? Nós podemos compreender como dom a partir de quê? A partir daquilo que o domingo celebra. O centro do domingo que é? É a liturgia, é a Santa Missa especialmente. E o que é que nós celebramos na Santa Missa? Nós celebramos a nossa redenção. Então, quando a igreja se reúne no dia de domingo, ela se reúne para dar graças, ela se reúne para atualizar aquele grande dom, aquele presente que o Pai deu à humanidade, à igreja, que foi a morte do seu Filho Jesus pela nossa salvação. E como você mesmo disse, muito mais do que um preceito, nós nos reunimos para fazermos memória desse grande acontecimento que nos toca hoje. Não é uma coisa que ficou lá no passado, mas que, como a liturgia tecnicamente fala, se presentifica, se atualiza quando a comunidade se reúne para fazer memória daquele grande acontecimento. Muito bem, então podemos dizer que o domingo é esse grande dom, porque é o dia em que a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia. Então podemos dizer que a liturgia é sempre comunitária, tem uma dimensão comunitária. Então, nesse sentido, como é que a gente pode compreender a Eucaristia antes como um preceito, mas como um dom, porque ela é algo nosso, é algo que nós celebramos como esse povo de Deus? Exatamente. Partindo ainda da sua colocação inicial, do domingo da Eucaristia como dom, e por isso a celebração eucarística ela tem esse caráter comunitário, exatamente porque nosso Senhor, ao morrer, ao se entregar por nós na cruz, ele não se entregou unicamente por mim. Obviamente foi por mim, foi por você, foi por Mateus, foi por toda a humanidade. Por isso, a Eucaristia ela tem esse caráter comunitário. Então, se nós olharmos desde os primórdios, desde o início, a comunidade se reunia para celebrar. Não aquela pessoa individualmente, mas o conjunto, a assembleia, os fiéis se reuniam nas casas, se reuniam inicialmente no cenáculo, e nós podemos dizer que desde a sua origem, a Eucaristia ela tem esse caráter comunitário, a partir mesmo da sua instituição. Porque quando Jesus a instituiu, ele não instituiu somente para Pedro, que era o cabeça dos apóstolos, mas ele instituiu para o colégio, a comunidade, aquela família dos 12 apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, celebravam com as comunidades e transmitiram isso à primeira geração de cristãos. E isso chegou até nós. Exatamente. Então,
digamos, até o próprio batismo, o primeiro dos sacramentos, ele já imprime, já inculca em nós essa dimensão comunitária da fé. Porque quando você é batizado, quando você se torna uma nova criatura, você se torna filho de Deus e se insere onde? Na igreja. E a igreja, ela é essencialmente comunitária. Exatamente. Por isso que só participa da Eucaristia aquele que é batizado. Aquele que não é batizado pode assistir à celebração, mas participar, ou seja, tomar parte, é só aquele que de fato foi configurado a Cristo pelo batismo, pela ideia que a igreja nos ensina do sacerdócio comum dos fiéis. Então, como é que a gente pode ver na Eucaristia a realização desse sacerdócio comum dos fiéis? Olha, um sacramento está ligado ao outro. Como disse inicialmente, o primeiro sacramento que nós recebemos é o sacramento do batismo. No batismo, o fiel, ele participa da tríplice missão de nosso Senhor. Aquela missão de santificar, reger e também de governar. Então, a participação do fiel na Eucaristia, ela se entende, a partir da pergunta que você me fez, pela participação nesse munus da santificação. Então, ele necessita, ele precisa da graça de Deus, porque senão a sua ação no mundo seria o quê? Infrutífera e meramente coisas técnicas, Esforço humano só. Simplesmente um esforço humano, não dotado da graça de Deus. Então a Eucaristia, tanto ela nos dá essa graça, quanto também ela nos dá a possibilidade de concretamente o fiel exercer o seu ministério. Se santifica, mas ao mesmo tempo participa. Ele faz com que, dá a possibilidade de que ele possa fazer com que floresça na vida da comunidade a partir daqueles dons que o Espírito Santo infundiu no seu coração. Exato. Então, a celebração dominical da Eucaristia é uma forma também dos cristãos expressarem o seu batismo. Exatamente. Como esse povo sacerdotal. Como povo sacerdotal, dotado dos ministérios, que essa é uma característica muito importante. E nós devemos compreender isso perfeitamente. Aqui um assunto já vai ligando ao outro, né? Sim. Porque na Eucaristia está presente também essa dimensão da ministerialidade da igreja, mas que o concílio também ele é muito cauteloso, pondera muito perfeitamente ao colocar essa questão da ministerialidade, falando dessa diferenciação do grau e do ministério. Então, o fiel, ele participa da Eucaristia, exerce o seu sacerdócio, chamado de sacerdócio comum dos fiéis, enquanto o padre, ele participa, né, ele tem ali a função da presidência, participando como ministro ordenado, fazendo papel, digamos, respondendo, se assemelhando a Cristo cabeça. Exato. Então, são diferentes até as formas de participação. O sacerdócio comum dos fiéis tem um tipo de participação e o sacerdócio hierárquico, o sacerdócio do sacramento da ordem, tem um outro tipo de participação, que é a presidência. Exatamente. E, então, só é possível acessar a participação da Eucaristia a partir do batismo. O senhor falou bem dessa ideia da ministerialidade, né? Cada um a partir do seu dom, a partir daquilo que exerce, de modo que nós expressamos que somos também uma comunidade cultual. Exato. E esse ponto é bom que nós frisemos bem, porque tanto você que atualmente é vigário paroquial, padre recém-ordenado, mas que já tem uma experiência, mas mesmo antes do seu ministério como padre, você foi diácono, seminarista, tem experiência de comunidade e vê que a grande maioria dos fiéis que participam da Eucaristia não tem esse engajamento esperado, que nós esperávamos que eles tivessem. Por quê? Falta exatamente essa concepção, não somente a concepção técnica, mas essa formação, esse conhecimento, digamos, essa percepção, né? Muito mais do que percepção, não encontro o termo exato agora, mas esse fruto da evangelização, da catequese, da importância do desdobramento do batismo na sua vida. Porque aquele que percebe, aquele que toma consciência
da importância do batismo, dos frutos do batismo na sua vida, com certeza isso vai desdobrar onde? Na participação da Eucaristia, na liturgia, né? Então, se muitos não querem um engajamento, um compromisso, né? Chega somente ali e diz, olha, assisto a minha missa e depois vou embora, mas não quer um compromisso, porque falta exatamente essa catequese, esse compromisso, esse conhecimento do que é que significa, do que implica o ser batizado na sua vida. Porque o ser batizado significa o quê? Um compromisso com Jesus, um compromisso com a igreja, o manifestar-se dos carismas e dons que o Espírito Santo infundiu naquela alma. Muito bem. Então, falando já propriamente sobre o tema do domingo, é interessante quando a gente lê a história do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, quando convoca o concílio, ele fez aquele tempo de preparação. E aí ele mandou consultas para os bispos, para as universidades de teologia, de quais temas deveriam ser tratados no concílio. E um dos temas que apareceu foi o tema do domingo, sobretudo a recuperação da centralidade do domingo. Então, por que será que isso foi pedido, Padre Manuel? Como é que era o calendário litúrgico, o santoral, ou seja, a celebração dos santos, antes do Vaticano II, e agora esse desejo dos padres conciliares, do desejo do Vaticano II de retomar a centralidade do domingo? Então, como era e como é hoje, para a gente entender, assim, sob o ponto de vista do calendário litúrgico? Quando da reforma litúrgica, melhor antes mesmo disso, né, nas discussões do Concílio Vaticano II, quando se propunha a fazer a reforma, escrever a Sacrosanto Concilium, e depois até a própria comissão instituída para a aplicação da reforma, tocando nesse ponto do domingo, então se viu a necessidade, como você está dizendo, de colocá-lo no seu devido lugar. Não que ele não estivesse, que claro que estava no seu devido lugar, mas os padres conciliares, os peritos, consideravam que o ano litúrgico ele estava sobrecarregado de celebrações do santoral. O que é o santoral? A comemoração dos santos, né? Então, ao longo do ano litúrgico, se considerou que existiam, digamos, celebrações excessivas, de modo que essas celebrações acabavam sufocando o domingo. Elas se sobrepunham ao domingo? Digamos, não é que se sobrepunham. Em alguns lugares até sim, como até hoje, nós vemos que, digamos, algumas celebrações se sobrepõem ao domingo. E aqui uma questão toca a outra, porque sobretudo são práticas da piedade popular, da devoção popular, que acabam se sobrepondo ao domingo e que a igreja tem muito cuidado com relação a isso, que necessita de fato uma catequese. Então, o que é que foi feito? Foi feita uma revisão do calendário litúrgico do santoral, das celebrações dos santos, e várias celebrações que compunham, que faziam parte do calendário romano universal. Esses santos que antes faziam parte do calendário romano universal, isto é, eram celebrações que deveriam ser celebradas em toda a igreja, de modo universal. Depois da reforma, certas celebrações, elas foram tiradas desse calendário romano universal e colocadas no próprio, isto é, no calendário local, no calendário da diocese ou no calendário da família religiosa, de modo que o domingo pudesse transparecer com mais brilho na vida da igreja. Mas existia casos em que a memória do santo era celebrada no lugar do domingo. Existiam não chamava domingos do tempo comum, não, né? Era domingos depois de Pentecostes. Domingos depois de Pentecostes, exatamente. Na realidade, até hoje, a igreja ela dá essa faculdade de algumas celebrações que caem durante a semana serem transferidas para o domingo, mas por uma questão pastoral, para facilitar a participação do povo, já que o tempo mudou também, digamos, as pessoas não poderiam participar de uma festa do padroeiro na semana, como nós tivemos agora recentemente. A igreja no Brasil pediu permissão à Santa Sé, por exemplo, quando a solenidade de Todos os Santos,
não cai no domingo, que cai no dia de semana, seja transferida para o domingo. Assunção de Nossa Senhora. Assunção de Nossa também. Senhora, né? São Pedro e São Paulo Isso. também, que seja transferido para o domingo. Mas dá essa recomendação que essa prática não seja feita de modo recorrente, isto é, que não se abuse, para não roubar a centralidade do domingo. Porque no domingo nós fazemos o quê? Nós fazemos a memória da ressurreição. Então toda a atenção da celebração eucarística dominical deve ser voltada para quem? Para aquele que está aqui, nessa mesa, para o crucifixo, para Jesus crucificado, para o seu mistério pascal. Então, se com muita facilidade se transfere uma festa para o domingo, acaba tirando a sua centralidade. E, nesse ponto, nós podemos dizer que aquele desejo do concílio, em alguns ambientes, ainda precisa ser implementado. Exatamente. Então podemos dizer que com o Concílio Vaticano II há uma redescoberta cristológica do domingo, ou seja, o domingo colocado como dia de Cristo, dia da ressurreição. E aí, a partir do domingo, se organiza o ano litúrgico. Qual é a relação que a gente estabelece entre ano litúrgico e domingo? Veja bem, se nós partirmos do ponto de vista da história, né, todo ano litúrgico ele se desenvolve a partir de onde? O fundamento inicial do ano litúrgico é o próprio domingo. É o próprio domingo, exatamente. Então, primeiro não nasceu o ano litúrgico, primeiro nasceu o domingo. O domingo. Então, domingo é o fundamento do ano litúrgico, porque, como diz o Papa Pio XII, na Mediator Dei, ele diz que o ano litúrgico, muito mais do que um conjunto de celebrações que se desenvolvem ao longo do ano, é o próprio Cristo. Porque é ele que nós celebramos ao longo desse tempo. Então, existe essa relação intrínseca, muito ligada entre ano litúrgico e domingo, porque ao longo do tempo, além de o fundamento do ano litúrgico ser o domingo, ao longo do ano litúrgico, nós nos voltamos primordialmente para qual dia? Para o domingo. Ele é o centro do ano litúrgico, porque nós comemoramos o mistério pascal de Nosso Senhor. Inclusive, tinha até algumas festas que tinham o nome de Nossa Senhora, e depois foi descentralizado para o nome cristológico, né? Por exemplo, a festa da apresentação do Senhor. Ela se chamava antes, acho que é Festa da Purificação de Nossa Senhora. Exatamente. Festa da Purificação de Nossa Senhora, no dia 2 de fevereiro. E 25 de março também, a Anunciação do Senhor. A Anunciação do Senhor. Por quê? Se nós olharmos, pegarmos a introdução geral do Missal Romano e o calendário romano universal, nós vamos ver lá que esse ano litúrgico, ele se desdobra nas celebrações dominicais e aquilo que nós celebramos ao longo do ano. Além das festas do Senhor, nós temos também o quê? A comemoração dos santos, especialmente da Virgem Maria e dos apóstolos. Mas essa comemoração dos santos, elas não são independentes. Nós não celebramos os santos pelos santos ou os santos em si, mas nós celebramos o santo em relação a Cristo. Então, eles não se desligam, não se desvinculam da pessoa de Jesus, mas estão estreitamente ligados a esse mistério pascal. Como você falou, a Anunciação do Senhor. O anjo aparece, a Nossa Senhora lhe comunica aquela grande notícia, mas em vista de que a mãe do Salvador, de que a Virgem Maria seja o quê? A mãe do Salvador. Então é aquela que participa diretamente da vida, da missão de Nosso Senhor. Se nós celebramos São Pedro e São Paulo, mas o que foi que aconteceu com São Pedro e São Paulo? Olha, seguidores depois derramaram sangue à maneira de Nosso Senhor. Então, o mistério pascal de Nosso Senhor, ele desemboca, né? Ele infunde no coração, na vida daqueles que depois serão os nossos intercessores, os santos. Isso. Então, o senhor falou bem a respeito do domingo. Desde as comunidades cristãs primitivas já se guardava o domingo, o dia do Senhor. A gente vê, por exemplo, ali no testemunho de São Justino, ele falando que no primeiro dia da semana os cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia, celebrar o memorial da Páscoa de Jesus. Mas e as comunidades ali, bem no início da igreja mesmo, com relação ao sábado?
porque há uma passagem do sábado para o domingo. Uhum. Mas ainda as primeiras comunidades, de certa forma, viam o sábado como um dia santo. Então, como é que houve essa passagem do sábado para o domingo? Por que é que deixamos o sábado e valorizamos o domingo? Tudo se liga na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Não podemos nos esquecer que aqueles primeiros seguidores de Jesus, eles eram o quê? Judeus. Judeus. Então, de certa forma, muito da nossa origem cristã, ela se encontra onde? No judaísmo. A palavra que nós temos inicialmente é a palavra de Deus, a primeira fonte é o Antigo Testamento, Exato. né? Então, os cristãos, ou melhor, aqueles seguidores de Jesus, mesmo depois da ressurreição de nosso Senhor, como você falou, inicialmente eles ainda continuavam a frequentar o templo, eles ainda continuavam a frequentar a sinagoga, porque a sinagoga, especialmente, que era o lugar do culto da palavra. Então, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, era somente transmitido oralmente. Então, eles ainda tinham aquela ligação com o templo e com a sinagoga, e aqui nós falamos de um termo, digamos, um termo mais técnico, que é a questão da forma. Tanto a igreja ainda não tinha adquirido a sua forma, quanto também os sacramentos ainda não tinham adquirido a sua forma. Então precisava pouco a pouco dessa, digamos, essa separação, desse desvencilhamento do templo, e pouco a pouco a igreja cristã ela vai adquirindo a sua forma, e automaticamente ela vai percebendo que a necessidade desse desligamento do mundo judaico. Eu digo desligamento não de modo total, porque nossas raízes estão lá, mas, digamos, se Jesus ressuscitou, se nós comemoramos agora a sua ressurreição no domingo, então eles vão se dando conta que o novo dia não é mais o sábado, o dia do repouso, mas o dia do repouso agora é o dia do domingo, porque foi o dia no qual Jesus ressuscitou. Então eles foram pouco a pouco criando essa consciência e vendo que, olha não, para nós o sábado não tem mais aquela mesma importância que tem para o povo judeu. E São Paulo, ele vai ter uma missão, uma função muito importante nesse momento de passagem. Não me lembro agora com exatidão a passagem que ele fala dessa realidade, mas São Paulo vai falar isso, né? Depois, outros momentos também, que nós temos algumas passagens do Novo Testamento que já testam já as primeiras comunidades que se reúnem no dia de domingo, ainda que frequentem a sinagoga aos sábados, mas nós encontramos lá, Atos dos Apóstolos, se reuniu no domingo. Sim. Paulo, antes daquela despedida, estava no domingo. O próprio João, que tem a visão, ele vai dizer, olha, no dia do Senhor fui arrebatado. Que dia do Senhor é esse? Domingo. É o domingo, por quê? Se nós olharmos o livro do Apocalipse, ele é o quê? É uma grande liturgia celeste, que João Batista tem essa visão. João Evangelista tem essa visão, né? E tudo isso acontece no dia de domingo. Quando Jesus aparece também para os apóstolos, os 11 que Tomé não estava presente, era num dia de domingo também, que ainda não tinha aquele nome de domingo, que tinha o nome de quê? O primeiro dia da semana. Nenhum nome tinha ainda, né? Então, era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sábado, que era o dia do descanso, ligado ao judaísmo. Mas esse primeiro dia da semana, qual é? É o domingo. Muito bem. Então, isso também, como o senhor falou, sobretudo quando os gentios entram na igreja, ou seja, pessoas de origem não judaica, foi aí que começou a, vamos dizer assim, deixar de lado mais o sábado. Então, não é que os cristãos, os judeus que se tornaram cristãos, deixavam de valorizar o domingo, mas eles valorizavam também o sábado, na dimensão do judaísmo, não é isso? Sim, sim. Aí depois, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da igreja, eles foram deixando o sábado e valorizando sim o domingo, o dia em que a comunidade se reúne em assembleia, dia de fazer a memória do Cristo ressuscitado. O senhor falou uma coisa interessante a respeito das raízes judaicas na Eucaristia cristã, até no compreender o que é a liturgia
são conceitos que a gente herda do judaísmo. Papa João Paulo II diz que são os nossos irmãos mais velhos na fé. Mas, por exemplo, até a liturgia da palavra é uma prática que vem da sinagoga, né? De escutar textos da Escritura e depois alguém fazer uma reflexão sobre aqueles textos. Exatamente, até nós vemos esse momento, o próprio Jesus, que se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ver diversas passagens que Jesus frequentava a sinagoga. Ele inicia o seu ministério lá na sinagoga, tomando aquele livro de Isaías e fazendo um comentário, que o comentário era até livre, né? Então, a nossa liturgia da palavra, de fato, tem essa herança também judaica, né? E como você citou, São Justino. Justino, ele nos apresenta a primeira fonte da missa na igreja de Roma. E ele fala com clareza, né, que lá a Eucaristia fala do momento certo, aquele que preside, a função do leitor. E nós vemos aí na descrição da Apologia Primeira, que é o escrito dele, tem essa descrição do leitor, ministério, um dos ministérios mais antigos. Então, aquele que lê, aquele que proclama e aquele que tinha a função da presidência que fazia a homilia, a explicação. Então, é uma coisa muito bonita. Nós não temos, digamos, não criamos nada de novo, mas viemos dessa grande herança, tanto judaica, quanto também dessas primeiras fontes que nós trazemos dos primórdios da nossa Igreja Católica. Por isso também essa ideia de valorizar um dia, essa ideia de santificar um dia, que no caso do cristianismo só mudou de dia, mas a ideia de santificar um dia na semana permanece, que é o dia de domingo. Exatamente, esse dia permanece da santificação, é sempre útil repetir, né? Esse dia ele precisa ser revalorizado, tanto que, como você perguntou e colocou no início, os padres conciliares sentiram essa necessidade. Fazendo aquela consulta com os bispos do mundo inteiro, os bispos colocaram também essa premência. O movimento litúrgico anterior ao Concílio Vaticano II já vinha falando também da centralidade do domingo. Mesmo depois do Concílio Vaticano II e da reforma litúrgica, o Papa João Paulo II escreveu uma carta importantíssima, a Dies Domini, falando da centralidade do domingo. O Papa Bento XVI, quando escreveu também o Sacramentum Caritatis, fala também da importância do domingo. Nós tivemos aqui a Assembleia de Aparecida, vai dedicar lá também uma parte que fala sobre o domingo. Então, o domingo, ele está, digamos, na mente da igreja, no cuidado pastoral da igreja. E mais do que nunca, nós necessitamos desse momento de repouso. Nós vivemos nessa sociedade que está tão conturbada, podemos dizer assim, virada de avesso em muitos sentidos. O homem perdeu o seu sentido, perdeu o sentido da sacralidade, da entrega de si ao Senhor, porque nós vivemos nesse mundo materialista. Então, de fato, precisa desse dia, não somente do repouso, mas o dia da escuta da palavra, o dia da comunidade, o dia da celebração da Eucaristia. Muito bem, Padre Manuel. Alegria tê-lo aqui conosco, mas no próximo programa o senhor ainda vai estar aqui, ainda teremos a sua presença e vamos continuar refletindo sobre esse importante tema do domingo. Então, deixe o seu abraço a todos aqueles que nos acompanham. Então, um abraço, em primeiro lugar, você que recebeu o convite, Padre Jorge, prestando esse serviço tão bonito à nossa arquidiocese, nesse ano preparatório ao jubileu. Dizer que Deus abençoe o seu jovem ministério que está iniciando agora, que você não perca ao longo dos seus anos de existência sacerdotal, o carinho, a atenção pelo domingo e por aquilo que lhe é mais importante, que é a celebração da Eucaristia. E aqueles que nos assistem também que tenham esse cuidado, esse carinho, essa atenção, porque não é todo católico que vai à missa que dá devida importância ao domingo. A gente sabe de muitos que basta acontecer um compromissozinho, deixam lá a Eucaristia Dominical e se ausentam da igreja. Então é necessário revalorizar esse dia tão importante para nós. Então que Deus abençoe, que a Eucaristia seja de fato
o centro da vida de você que nos escuta nesse momento. Muito bem. Nos vemos então no próximo programa. Até lá.